Boa tarde. Falar uma coisa interessante. Nos meus vídeos, quando eu vou falar de acontecimentos futuros, dificilmente eu vou botar uma data. Por quê? Porque o Senhor não revela? Revela. Mas tantos anos trabalhando com Deus, eu sei que Ele é o Senhor das coisas. Ele é o Senhor da história. E Ele faz o que Ele bem entende, né? E eu sei o que Ele falou vai acontecer. Ponto. Quando? Aí eu vou observar os acontecimentos. Aí eu vou saber mais ou menos quando, mas não por uma data. Por quê? Porque o Senhor muda as datas. Ele é o Senhor do tempo. É tudo dele. Ele, na maioria das vezes, quando ele bota uma data, ele atrasa. Por isso que muita gente entra em descrédito quando vai falar das coisas. Não, porque em tal data vai acontecer isso. Você pode falar assim, mais ou menos em tal tempo deve acontecer aquilo, né? Por exemplo, Deus falou 2 vezes, né? No segundo semestre vai ter conflitos entre países. As 2 vezes aconteceu, né? Certinho. Mas eu não vou falar a data. Eu sei que vai acontecer. Quando? A gente não sabe. Então não convém fazer muita data. Outra coisa que eu não perco muito tempo é tentando fazer cálculos sobre os acontecimentos. Eu sei os acontecimentos. E sei mais ou menos o que tem de tempo de um para o outro. Tenho uma certa conhecimento disso. Mas eu não fico fazendo cálculo. Eu já fiz. É mais para ver se aquilo que está me vindo faz sentido. Mas expor esses cálculos, nunca. Por quê? O Senhor é o dono do tempo, né? Se alguma coisa estiver no meio do que eu pensei, fora do local certo, vai dar tudo errado, né? Por isso eu evito fazer esses cálculos. Eu tenho, né? Tenho ali anotado, né? No meu livrinho, mas não vou falar nunca sobre isso. Porque Deus pode alterar essas coisas. E o que é importante não é a data. O que é importante não é essas coisas. O que é importante é a nossa conversão. É a nossa mudança, a nossa vida, né? E eu queria falar também uma outra coisa que eu acho que é interessante. Até, por exemplo, né? Sobre acontecimentos. Eu lancei 2 vídeos, se não me engano foram 2, sobre falando qual o tempo que nós estamos vivendo, né? O tempo que vai se falar é paz e tranquilidade, que é um tempo bíblico que para acontecimentos né, colocados. Então, se você tiver inteligência, que entenda, né? Mas está avisado. Outra coisa que eu acho interessante também, esse é um vídeo de várias coisinhas. Quando a gente vai falar em refúgio, pode ser a minha casa onde eu moro? Pode. Pode ser um local no meio do mato? Pode. Pode ser? Pode. Não sou eu que vou dizer que não pode. Porque quem determina se é um refúgio ou não sou eu. Quem determina se é um refúgio é Deus. Tem algumas coisas que o Senhor me faz pensar, né?
se é um momento de uma tal perseguição que para ser cristão não vou poder comprar e vender, tal, aquela coisa toda, então vou ter que viver de uma forma mais simples, e que eu possa tirar o proveito da terra para me alimentar. Tá certo? Então, acho que isso não vai dar para fazer no meu apartamento, né? Então, fica aí a dica, né? Mas se você de repente tem uma casa aí, que você possa ter uma horta, que você possa ter uma série de coisas, tá bom, né? Se for no meio do mato, tá bom. Não sou eu que vou escolher. Deus que vai escolher e falar, é aqui teu lugar. Ponto. 1. Ponto 2. Aquilo que o Senhor me coloca no coração, que serão lugares afastados, esses tais refúgios. Porque o Senhor fala que esses locais têm que ficar fora do sistema. Difícil você ficar fora do sistema vivendo dentro de uma grande cidade, né? Então você começa a pensar. A primeira coisa, tem gente que acha que esses locais, tais refúgios, é uma colônia de férias. Querido, não é uma colônia de férias. Está longe de ser uma colônia de férias, é um refúgio. Aí o que eles pensam, às vezes, como eu fui e já fiz um retiro em tal local, assim, para você ter feito o retiro em tal local, assim, se o retiro era para 60 pessoas, devia ter quase 100 trabalhando. Né? Não é nada disso. Eu vou botar uma ideia, quero que você pense. 2 ideias. Primeira ideia, que sempre o Senhor me fala sobre esse templo. Nesse templo, eu vejo assim como se fosse uma grande escuridão. À frente no meio dessa escuridão vai ter homens de Deus, ou mulheres de Deus. Veja que eu estou abrindo o leque porque é para ser aberto. Estas pessoas escolhidas, elas andarão pelo meio dessa escuridão. A figura que o Senhor mostra é como se fosse um andarilho, vamos pensar assim. Ele está andando à frente. Eu vejo na mão dele, num lado, uma coisa que chama cajado, ou seja, ele tem uma eleição, o cajado quer dizer uma eleição divina para aquele trabalho. E na outra mão ele tem como é que eu vou chamar isso? É um candeeiro, é um lampião que tem uma luz, ou seja, a luz de Deus está com ele para que ele enxergue no meio da escuridão. Então ele tem a eleição de Deus e a luz para ver, que os outros não vão enxergar. Atrás dessa pessoa eu vejo como se fosse andando uma linha de pessoas andando atrás dela, né? É só uma pessoa? Não, Deus vai fazer, são diversas pessoas sendo escolhidas para guiar o povo assim, e atrás dessas pessoas um grupo também de pessoas. Deu para entender? Isso é a primeira coisa que o Senhor sempre me mostra quando eu pergunto sobre isso. A segunda coisa que ele me mostra é o seguinte: esses retiros, eles são locais semelhantes a mosteiros. São semelhantes a mosteiros. Como assim? Talvez a maioria não conheça um mosteiro ou uma abadia, né? Quando você tem um mosteiro ou uma abadia, você tem uma pessoa responsável. No de mulheres a gente chama de irmã superiora ou abadesa, e no homem geralmente é o prior ou abade, né? E ele é o responsável pela casa do Senhor, né? Vou botar pelo lado masculino que eu entendo mais. O abade, ele
bota regra na casa. Então, a primeira coisa que eu vejo é que esses locais terão uma regra interna, como uma casa do Senhor. 2, regra é firme, e mais firme com os mais novos do que com os mais velhos. Por quê? Porque geralmente os mais velhos já entenderam a regra e já seguem. Os mais novos geralmente é que tem mais problema. Interessante. Então, a terceira coisa, pegar uma casa de São Bento, a regra de São Bento é ora et labora. Primeira coisa importante é a oração. Começa o dia com oração, meio do dia tem oração, final do dia tem oração. E durante o dia, eles ficam lá olhando para o teto? Não. Eles trabalham, labora, né? Laborar em quê? Na construção da casa, geralmente na parte externa, aonde tem coisas que você faz de ordem de trabalhos para comer, geralmente. Horta, legumes, plantas, árvores frutíferas, né? Ou animais que tenha no local, que seja. Então, toda a ordem de São Bento tinha, né, do lado de fora, uma horta grande, né? Tinha plantações grandes, né, para fazer o pão. Para fazer pão tem que fazer trigo. Trigo, né, tem uma plantação que tem um pedaço de terra maior até. Então, vai ter esta parte do trabalhar, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque tem muita gente que acha que vai para um spa, que vai tudo cair do céu. Esquece. Deus nunca fez assim. Ainda vou explicar melhor isso. Então, vai ter horas de trabalho, vai ter horas de oração e uma vida regrada, né? Quem está achando que vai para um spa, isso eu comento porque muitas vezes eu conversava muito com o Marcelo falava que as pessoas achavam que é um clube de férias. Não. As pessoas que estarão lá dentro estarão felizes, certamente, né? Porque lá eles se encontrarão com Deus. Lá de fora não vão ver a justiça divina. Então vão se alegrar de não estar do lado de fora, né? A casa, esses locais vão ser de todo mundo? Não. Vão ser do dono da casa. O prior é o dono da casa. A abadesa é a dona da casa, né? Por que eu falo isso? Porque eles estão sendo encarregados, como esse homem que carrega o cajado, de botar ordem na casa e fazer as coisas funcionarem. Dá para entender? Né? Por que isso? Porque a maioria das pessoas também, como nessa área de lazer está de férias, não estou mais com vontade. Não tem isso, não estou mais com vontade. Né? Não é brincadeira, como dizem. Então você tem que ter seriedade nessa escolha. Eu não sei o que acontece com as pessoas que saírem de lá. Eu não tenho ideia. Eu sei que vai ter um anjo grande, um tocheiro na mão, na frente de cada um desses lugares, que protegerá os locais. Para só entrar lá a gente que era escolhida, e quem sair eu não sei. O problema é do anjo, não é meu. Sei lá. Mas o Senhor, às vezes, nesses tempos, ele é bem forte, vamos chamar assim. E já pensou agora, vamos fazer um pensar rápido aqui. Você vai para um local que é um retiro, que é tipo uma abadia ou uma casa de Deus, não sei, assim, assado, tem toda uma regra. Você tem que se habituar a essas regras, entrar dentro das regras, viver estas regras. Só que você não vai estar sozinho, vai estar com um montão de outras pessoas que são tão ou mais complicadas que você. Você acha que vai ser fácil? Não. É que a maioria das pessoas não tem experiência de comunidade, acha que dentro da comunidade tudo são flores.
Quanto mais próximos os membros da comunidade ficam um dos outros, mais faísca tem. Isso eu já vi, já vivi, sei como é que é, né? Então, acredito eu que Deus vai ajudar muito. Lógico que vai. Mas as pessoas vão ter que se esforçar bastante. O que mais? Pessoas mais convertidas vai ser mais fácil. Menos convertidas vai ser mais difícil. Pessoas mais de oração será mais fácil. Pessoas menos de oração será mais difícil, né? Isso dentro de uma comunidade. Imagina isso. Não vou falar nada. Então, vai ter momentos que Deus vai ajudar. O nosso trabalho vai frutificar, mas para que a gente possa se alimentar e ter as coisas necessárias, sim, tem hora que vai faltar. Na hora que vai faltar, o homem de Deus ou a mulher de Deus vai ter que fazer a multiplicação dos pães. Vai? Vai. Vão ser épocas de grande milagre. O Senhor vai fazer num tempo uma multiplicação dos pães, em outro tempo Ele proverá direto do céu, mas mais para o final. E se a pessoa não tem fé, ou tem a fé racional apenas? Não sei o que vai acontecer. Né? Não posso dizer, porque também não sei. Eu sei que o Senhor vai sempre dar um jeito, mas Ele depende e gosta de depender de nós humanos para isso, né? E Deus me bota uma palavra que é para as pessoas compreenderem, né? Aqui estou lendo Ezequiel. Ezequiel tem várias palavras dessas. Olha que coisa interessante. As pessoas vão para lá não porque são os retiros, não porque são santas, mas porque foram escolhidas por Deus e já vivem essa escolha de Deus, né? Quem não vive essa escolha de Deus hoje nunca vai para um retiro. Tem gente que me pergunta, nunca vai para um retiro. Pode chegar no primeiro momento, pode chegar depois, pode. Deus sabe, né? Mas, veja aqui, Deus fala assim, né? Olha que palavra interessante. Por isso, eis que se diz o Senhor Javé, dentro em breve vou conduzir-vos os cavalos de Jacó, e apiedar-me-ei de toda a casa de Israel. Ou seja, os cavalos são os transportes para Jacó chegar onde tem que chegar, né? E vou ter piedade desse povo. É ruim, mas eu vou ter piedade. Serão livres de toda a vergonha e das infidelidades de que se tornaram culpados para comigo. Então Deus vai perdoar os pecados, suas infidelidades, né? Todas as coisas erradas. Veja bem, ou seja, quando, presta atenção do quando habitarem de novo tranquilamente sua terra, sem que ninguém os inquiete. Ponto. Olha que passagem interessante. Quando as pessoas chegarem nesses refúgios, não são porque são santas, né, porque Deus já me falou isso diversas vezes, mas porque são escolhidas, porque é o plano dele, né? Vão chegar lá, elas vão ver, entender e ver as suas iniquidades, as suas faltas, os seus pecados, e como Deus é bom para eles. Ok? Deu para entender? Quando chegar lá, quando estiverem frente a frente com Deus, com a presença de Deus naquele local. Mas as pessoas podem não acontecer. Pode, eu vou explicar o que vai acontecer. Então, quando isso acontecer, Deus vai mostrar isso e elas vão se arrepender profundamente. Então, esses retiros são locais de purificação. Para quê? Para que no tempo final, depois que isso tudo acontecer, quando vier o tempo novo, no tempo de Maria, o tempo, né? Conforme está escrito na Bíblia, né, os 1000 anos de paz, como você queira chamar, e as pessoas estejam preparadas para habitar nesta nova terra. Que Deus fala que vai ser um momento do quem ficar sobre a terra de uma enorme santidade sobre a terra.
Por quê? Porque passaram por toda a provação e foram purificados durante o tempo da provação. Então os retiros não é campo não é fazenda de férias. É um tempo de purificação interna. Ok? Fora dos retiros vai tendo uma purificação por justiça divina, que eu não quero ver. Ok? Dentro dos retiros vai ter uma purificação para podermos servir a Deus em santidade. Olha só o que ele fala. Quando habitarem de novo tranquilamente na terra, ou seja, essas terras haverá paz, tranquilidade, sem que ninguém os inquiete. Então Deus vai fazer que ninguém, o que estiver fora, não inquiete quem está dentro. Né? Logo que os tiver reconduzido dentre as nações, ou seja, entre o mundo, entre os pagãos, e reunidos dos países vizinhos, e que houver manifestado a minha santidade aos olhos destas nações numerosas, por meu proceder a seu respeito, e reconhecerão eles que eu sou o Senhor e sou o Deus, porque depois de tê-los exilado entre as nações, eu os reuni no seu solo sem deixar um só, ou seja, todos escolhidos, todos, não vai ficar ninguém para trás. Não esconderei mais deles a minha face, porque espargirei do meu espírito sobre toda a casa de Israel. Veja bem, então ele está prometendo que vai fazer essa obra pelo poder do Espírito Santo. Todos vão poder ter essa comunicação, essa intimidade com Deus, que o Espírito Santo vai ser espargido em grande profusão. E todos vão ver e vão falar: o Senhor está com eles. Então eu queria deixar esses pensamentos para que as pessoas tenham que compreender. Porque eu vejo às vezes uns pensamentos aí, é quase o céu na terra. Não, queridos. Aqui na terra nós vamos ter que ora et labora. Quando chegarmos no céu, lá nós teremos o regozijo. Lá. Aqui temos ora et labora, com premissas do céu, ou seja, Deus deixando de experimentar as coisas, premissas, o comecinho do céu, em alguns momentos. Mas aqui não é o céu. Aqui é um campo de batalha. Ok? Batalha para chegarmos à salvação de Jesus, o Filho de Deus vivo. Amém? Paz e bem.